Começa agora mais uma edição do Jornada, com tudo que é destaque na Justiça do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil, mostrando projetos e iniciativas que beneficiam o cidadão brasileiro. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre os 75 anos da Justiça do Trabalho. Em Curitiba, vamos conhecer o projeto Horizontes do TRT do Paraná, que busca dar fim a processos que estavam em arquivo provisório. Na cidade de Vilhena, em Rondônia, Justiça do Trabalho utiliza sistema de videoconferência em audiência para agilizar a solução de processos. E direto de Brasília, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer as artesãs da Companhia do Lacre, que produzem peças com materiais que iriam parar no lixo, os lacres de latinhas. Tudo isso e muito mais no nosso Jornada começa agora. Há 75 anos, há mais de 7 décadas, o trabalhador brasileiro conta com uma justiça especializada na solução de questões trabalhistas. Imagine acompanhar os avanços e testemunhar a história a cada ano de vida. A conquista de benefícios e direitos marcou 3 gerações de uma mesma família em Brasília. Os principais momentos históricos destacados na reportagem especial que você acompanha agora vão ser contextualizados pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho. São mais de 7 décadas registradas em fotografias, e muitas dessas lembranças ajudam a contar a história da Justiça do Trabalho. Seu Rodolfo conta um pouco dos momentos que para ele foram mais marcantes. Comentava muito Getúlio Vargas lá em Goiânia, na morte dele lá, né? E o pai do trabalhador, né? Criou a CLT, né? Inevitavelmente, a vida de Rodolfo e a trajetória da justiça trabalhista caminharam juntas ao longo de todo esse tempo. Um período contextualizado com detalhes pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho. Já no governo da Revolução de 30 do Getúlio Vargas, se começou a criar os primeiros mecanismos, os primeiros órgãos que iriam se dedicar a julgar questões trabalhistas. Então, nesse ano de 1932, foram criadas as juntas de conciliação e julgamento para dissídios individuais e comissões mistas de conciliação para dissídios coletivos. Só que essas últimas eram só de conciliação, ela não podia impor uma determinada decisão. A memória é de um período em que a carteira profissional, conhecida hoje como Carteira de Trabalho e Previdência Social, se tornou obrigatória. O patriarca da família Nogueira, nascido em 1935, ainda era um garoto quando a Justiça do Trabalho foi instalada. O golpe do Estado Novo, Getúlio Vargas impõe a Constituição de 1937 e, a partir daí, essa visão de representação classista e poder normativo acaba sendo incorporada à legislação, a essa regulamentação. E nós temos, portanto, o começo da Justiça do Trabalho, efetivo, a instalação da Justiça do Trabalho, no dia 1º de maio de 1941, né, o Dia do Trabalhador. Getúlio Vargas, numa manifestação com muita gente no estádio do Vasco da Gama, declara instalada a Justiça do Trabalho. A fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, era publicada. Foi um impacto. A CLT, a partir de 1943, você ter um grande arcabouço de direitos trabalhistas e, por outro lado, uma justiça que aplicava e interpretava esse arcabouço jurídico.
Em 1946, a Justiça Trabalhista se desvinculava do Poder Executivo e passava a ser órgão integrante do Poder Judiciário. A nova era, marcada pelo avanço da jurisprudência e pela ampliação de direitos, coincidiu com a adolescência de Rodolfo. Foi nessa fase que ele e Isabel se conheceram em Goiânia. Aí ela mudou para lá e a gente conheceu. E pronto. Nunca mais largamos um do outro. Da união selada em 1955, nasceram 5 filhos. Os 3 últimos vieram depois que o casal já tinha se mudado para Brasília. Na mesma década foi instituído o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A reserva financeira foi criada para proteger o trabalhador demitido do emprego sem justa causa. Isso porque, ao concluir uma década de serviços prestados, o empregado da iniciativa privada adquiria estabilidade no emprego. Começa a acontecer de as empresas, quando o empregado completa 9 anos de empresa, ela já demite e contrata um novo, para não deixar que o trabalhador adquira a estabilidade. Porque, no fundo, a própria estabilidade, ela não é uma estabilidade absoluta, a impossibilidade de se dispensar o trabalhador. É se pagar uma indenização, que era uma indenização pesada, um salário para cada ano de serviço. Então, se ele tinha 10 anos, ele ganharia 10 salários. Através do sistema do Fundo de Garantia, a indenização seria menor, mas uma parte dela viria do próprio empregador, os 40%, que ele acrescentaria aos depósitos, e mais os próprios depósitos. Então foi uma forma de se conseguir superar esse problema da estabilidade e se garantir o tempo de serviço do trabalhador. Rodolfo se lembra da repercussão que isso teve entre os colegas de trabalho. Não aceitaram assim à primeira vista, não. Todo mundo não tinha, sabia que descontava do salário dele 8%, mais nada. Mas não sabia a finalidade do FGTS, a dinâmica do FGTS, como ele seria adequado em favor do trabalhador. Ele não sabia que você poderia pegar o seu fundo de garantia para reformar sua casa, ele não sabia. Anos depois, no dia 1º de maio de 1971, o Tribunal Superior do Trabalho era transferido do Rio de Janeiro para a capital federal. Mais tarde, já na década de 80, em meio à sucessão de planos econômicos, demissões, crise financeira e inflação alta, foi lançado o seguro-desemprego. Nesse meio tempo, pela primeira vez, uma mulher assumia o cargo de ministra na mais alta corte trabalhista do país. Néa Simini permaneceu no TST até se aposentar em 1999, ano em que a Emenda Constitucional 24 extinguiu a representação classista na Justiça do Trabalho. Até então, os classistas indicados pelos sindicatos para representar empregados e empregadores integravam as juntas de conciliação e julgamento e atuavam em todas as instâncias da Justiça do Trabalho. À época, eles não eram obrigados a ter formação jurídica completa. O que se via muitas vezes é que os classistas não entendiam de direito, podiam entender das relações laborais, mas não entendiam nem de direito nem de processo. E se via que muitas vezes as suas decisões eram só ou a favor do empregado ou do empregador, conforme eles representassem uma categoria ou outra. Em 2004, veio a reforma do Judiciário, com a aprovação da Emenda 45. Constituinte derivado pretendeu foi justamente prestigiar a negociação coletiva. Prestigiar que trabalhadores e empregadores, eles diretamente, são os que mais entendem das relações de trabalho, que eles estabeleçam as melhores condições de trabalho. E mais direitos foram garantidos. A licença maternidade ganhou um prazo maior, de 180 dias. Mas foi a lei do estágio que trouxe mais benefícios para Júlia, uma das netas de Rodolfo. A estudante relata uma experiência bem diferente do avô e dos pais, que presenciaram uma outra realidade no mercado. Acho que eles nem imaginavam num estágio, assim, nem chegaram a vislumbrar um estágio, porque eles nem chegaram a entrar na faculdade.
Mas eu imagino que quem foi estudante na época dos meus pais, com certeza eu vejo que hoje a minha situação ela tem um maior privilégio por causa dessas leis e é mais fácil de você conseguir concluir o curso por causa dessas leis. Facilita a vida diária mesmo, assim, do estudante. Em 2010, o início da mudança na tramitação dos processos trouxe economia de tempo e de recursos. Com a instituição do processo judicial eletrônico, a Justiça do Trabalho saiu na frente no desenvolvimento da nova ferramenta, presente hoje já em 100% das varas do trabalho. Atualmente, mais de 6 milhões de causas tramitam pelo sistema do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, PJE-JT. Outra mudança recente, acompanhada pela família, foi a ampliação de benefícios trabalhistas para os empregados domésticos. Ficou bom para elas, né? Para elas trabalhar, ganhar direitinho. A gente está de acordo, né? Quem pode pegar, pega. Quem não pode, né? Fica sem, pega diarista, né? Uma vez da semana. Uma das últimas conquistas foi a aprovação da PEC 11 no Congresso Nacional para a indicação expressa na Constituição Federal do TST como órgão integrante do Poder Judiciário. Agora falta pouco para o reconhecimento constitucional da importância do TST como Tribunal Superior. Reconhecimento esse que Valéria, uma das filhas de Rodolfo, acredita ser compartilhado por todo trabalhador. Se a gente vê hoje uma criança vendendo pão, não pode, né? Uma criança não pode trabalhar hoje, né? Mas eu vejo que tem melhorado bastante. Eu tenho visto aí muitas coisas boas acontecerem nas leis trabalhistas. Estamos na era da informática, somos pioneiros, somos desbravadores, mas correndo todos os riscos de quem desbrava, de quem é vanguardista. Mas eu acho que estamos no caminho certo. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho. O TRT de Minas Gerais negou o recurso de uma empresa de cosméticos condenada a pagar R$ 7 mil por danos morais a um ex-empregado que não foi promovido por ser homem. Uma testemunha confirmou a preferência por mulheres para o exercício da função de gerente. A Justiça do Trabalho considerou a conduta discriminatória, ferindo o princípio da isonomia. Um motorista de caminhão da empresa JBS obteve direito ao pagamento de horas extras com base na lei dos caminhoneiros. Ele comprovou à Justiça do Trabalho sul-mato-grossense que trabalhava cerca de 16 horas por dia, com intervalos de apenas 30 minutos. O motorista deve receber ainda adicional noturno, descanso semanal remunerado e indenização pela supressão dos intervalos inter- e intra-jornada. Da decisão, ainda cabe recurso. O TRT de Goiás negou o pedido da empresa Home Center Materiais de Construção para anular auto de infração aplicado pela fiscalização do Ministério do Trabalho por não preenchimento de vagas reservadas a reabilitados e portadores de necessidades especiais. A empresa alegou que não fez as contratações pela dificuldade de encontrar candidatos. Mas os desembargadores consideraram que não ficou comprovada a efetiva mobilização para preencher os postos. A empresa pode recorrer da decisão. Daqui a pouco, em Curitiba, vamos conhecer o projeto Horizontes, que busca dar fim a processos que estavam no arquivo provisório do TRT paranaense. E ainda hoje, as peças feitas pelas artesãs da Companhia do Lacre em Brasília. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora do JT em Ação, com iniciativas de destaque da Justiça do Trabalho. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho divulgou as listas de empresas e instituições com maior número de ações na Justiça do Trabalho em 2015. A União está em primeiro lugar, com quase 16 mil processos, seguida por bancos privados. A divulgação é parte dos preparativos para a segunda Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que vai ocorrer entre 13 e 17 de junho. Empresas e instituições interessadas em firmar acordos têm até 13 de maio para indicar os processos ao Tribunal de Origem.
O ministro Renato de Lacerda Paiva, corregedor-geral da Justiça do Trabalho, realizou correição ordinária no TRT do Espírito Santo, onde supervisionou os serviços judiciários e administrativos. O ministro se reuniu com o presidente do tribunal e desembargadores, visitou a escola judicial e, em seguida, recebeu juízes de primeiro grau. Foi inaugurado o novo Foro Trabalhista de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. O terreno de quase 3.000 metros quadrados foi doado pela Prefeitura Municipal. As instalações são modernas, com capacidade para abrigar as 3 varas da cidade. O objetivo é facilitar o acesso à justiça e oferecer mais conforto aos cidadãos que procuram o foro. Criado pelo TRT do Paraná, o projeto Horizontes busca dar fim a processos que estavam parados, com a execução suspensa por falta de localização de bens de devedores trabalhistas. Com o projeto, cerca de 4.000 processos que estavam no arquivo provisório do tribunal foram solucionados. Resolver processos que por décadas estão com a execução suspensa. Essa é a missão do projeto Horizontes, que também descobre o porquê a execução trabalhista não ocorreu. Isso ocorre, via de regra, por 2 situações. Por não localização de pessoas, representantes da empresa, sócios, ou também não localização de bens para penhora. O projeto Horizontes do TRT do Paraná foi criado há 7 anos. Desde então, existe um esforço para movimentar e dar uma solução aos processos que foram encaminhados ao arquivo provisório entre 1980 e 2005. O objetivo é garantir que cada um dos trabalhadores receba as verbas trabalhistas que lhes são devidas. A ideia de dar prosseguimento à execução partiu do desembargador aposentado do tribunal, Márcio Gapski, hoje um dos voluntários do projeto. Nós demoramos 1 ano para bolar, pensar o que fazer. Aí uma grande ideia. Bom, nós temos, o tribunal tem muitos processos, tudo bem. As faculdades de direito têm muitos acadêmicos, muito bem, eles precisam de prática jurídica. Então eles vão fazer prática jurídica nos nossos processos. E é assim até hoje. Os estudantes de direito ajudam a resolver os casos. Em uma primeira fase, alunos de 10 faculdades de direito de Curitiba conhecem os processos e descobrem o porquê foram suspensos. Depois, na prática, os universitários trabalham para achar uma solução. O ideal é a conciliação. O estágio no projeto é a oportunidade para que eles possam colocar em prática o que aprenderam em sala de aula. É uma ajuda importante porque é exatamente a união do ensino, da universidade com o tribunal, quer dizer, os alunos contribuindo para que se consiga efetivar aquilo que está tanto tempo parado. Às vezes as partes nem lembravam mais que tem ação aqui, e a Justiça do Trabalho está incansavelmente tentando executar aquilo e agora com a ajuda dos alunos que estão aprendendo também na prática a fazer isso. 30% dos processos que estão aqui no arquivo provisório e que estão em fase de execução já foram solucionados. Aqui, magistrados, servidores, voluntários e estagiários realizam um verdadeiro trabalho de detetive para encontrar devedores em ações trabalhistas e garantir o pagamento de empregados que tiveram que procurar a justiça para receber o que é deles por direito. Dos processos que entram nas semanas de conciliação que nós fazemos aqui, com a participação dos acadêmicos de direito, desses processos em que existem ambas as partes presentes, audiências realizadas, a nossa média é superior a 80% a 90% de acordos. A mídia social também é uma ferramenta importante que traz resultados positivos na hora de encontrar os devedores. Quando nós começamos, até inclusive havia uma proibição de que os servidores acessassem Facebook, Instagram, YouTube, por causa para não prejudicar o trabalho, não tirar a concentração. Mas depois os acadêmicos aqui e os estagiários principalmente nos mostraram que são ferramentas, eles não são meios de diversão, pelo contrário, são ferramentas extremamente úteis. Depois de estudar os processos, atualizar os cálculos e localizar os devedores, os casos são incluídos em audiências para tentativas de conciliação. Caso não haja acordo, a execução é feita com o valor originário. Para a localização dos devedores, o Projeto Horizontes conta com a ajuda de muitos convênios, como o Bacenjude, Sistema para Envio de Ordens Judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, o Infojude, que permite ao magistrado pesquisas na base de dados da Receita Federal,
o Renajude, sistema que vincula o Poder Judiciário ao Denatran, e o Simba, que permite acesso do Judiciário às movimentações bancárias, além de outros convênios estaduais. O vice-coordenador de apoio à efetividade da execução, desembargador Cássio Colombo Filho, do TRT da 9ª Região, lembra que existem pessoas que, quando informadas de que o credor foi localizado, nem se recordam mais da ação. Essa moça prestou serviço por volta de 96, 97, foi ajuizar a sua ação trabalhista em 98, mas ela ficou muito satisfeita, primeiro, de saber que o judiciário deu um retorno para ela, e segundo, ela veio, o empregador veio, ambos saíram muito satisfeitos porque ele tinha, esse era um problema que era tipo uma espécie de um calo que não deixa a pessoa ficar em paz, né? Afinal, ela tem aquela dívida que pode estourar a qualquer momento. E essa moça que saiu satisfeita porque uma coisa de muitos anos, né, que conseguiu realmente ser satisfeito. E com isso, veja, qual é o objetivo do Poder Judiciário? Pacificação social. Que é melhor que isso? No próximo bloco, TRT de Rondônia e Acre realiza videoconferência em audiências para acelerar a solução de processos. E mais as peças feitas pelas artesãs da Companhia do Lacre em Brasília. Nós voltamos daqui a pouco. 28 de abril é o Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho e o Dia Nacional em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Quer saber o porquê da escolha da data? Acesse facebook.com/TSTJus e saiba mais. Vamos até a cidade de Vilhena, a mais de 700 quilômetros da capital de Rondônia, Porto Velho. Lá é utilizado o sistema de videoconferência em audiência para acelerar a solução de processos trabalhistas. Veja só. Sistema de videoconferência Hangout, utilizado pela 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho, possibilitou pela primeira vez a participação em tempo real das partes, com a presença do advogado e preposto na sala de audiências em Porto Velho e dos reclamantes e seu advogado em Vilhena. O ganho para a parte e para o próprio Poder Judiciário. Para a parte, evita-se um deslocamento normalmente custoso, seja com relação ao transporte propriamente dito e a própria estada aqui na cidade, de pessoas que vêm aí de um lugar distante, 700 quilômetros, 780 quilômetros, Vilhena, Porto Velho. O advogado dos reclamantes falou que é uma conquista das partes que se encontram distante do local da audiência. O benefício é muito grande, que as partes muitas vezes encontram dificuldades para sair de Vilhena a Porto Velho, são 700 quilômetros. Isso evita que se pratique a injustiça, muitas vezes pela ausência de uma das partes ou de testemunhas. O juiz titular da Vara do Trabalho de Vilhena destacou a relevância do aspecto jurídico proporcionado pelo sistema de videoconferências. A ideia de fazer a audiência remota, com certeza, ela é fantástica. Não só porque vai atender ao princípio de economia processual, e esse princípio tem sim a vertente de diminuir os custos de todos aqueles que operam no processo, e isso envolve deslocamento, envolve estadia, mas também contribui para a segurança jurídica. Para o judiciário, penso que o aspecto relevante é a questão da segurança jurídica, da nossa tranquilidade em trabalhar, fazendo com que o próprio magistrado, de forma remota, ouça as partes e sinta, através da câmera do vídeo, todas as impressões que a parte transmite ao depor ao juiz. Então, realmente, ambos ganhamos, tanto o reclamante como o Poder Judiciário. Lacres de latinhas de refrigerante que não serviriam para nada são peças fundamentais nas mãos de 34 artesãs de Brasília. A associação, chamada de Companhia do Lacre, usa esses objetos para fazer roupas, bolsas, cintos e utensílios para o lar. É o que você confere no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Meu nome é Maria Madalena Lopes, Eu me aposentei por invalidez, aí conheci a Companhia do Lacre em 97, 98
e estou aqui até hoje. Nós somos em 34 associadas, só mulheres hoje, que muitas dependem exclusivamente desse trabalho. Entramos com o Sebrae, né, a parceria com o Sebrae, e começamos a trabalhar. Aí abriu-se a associação, que é sem fins lucrativos. As peças são de cada artesã que faz, então, e é feito por produção. Quanto mais você faz, mais você ganha. A gente passa por uma reciclagem, a gente passa por tem a pessoa que olha, né, é o controle de qualidade. Então, esses lacres que vêm arranhado, que vêm quebrado, você não pode colocar nas bolsas. E aí, esses lacres a gente retorna para o Banco do Brasil e eles desmancham e fazem as cadeiras de roda. Inclusive, foi entregue agora no final do ano, lá no Vila Planalto. Foi entregue a primeira cadeira de roda feita através dessa nossa parceria com eles. Nós temos vestuários, né? Nós temos do lar, nós temos puxa-saco, nós temos porta-papel, nós temos colcha, nós temos cortinas, temos caminhos de mesa. Em tudo, a gente tenta colocar em tudo aquilo que você... Ah, não, eu queria uma saída de praia. A gente tenta fazer aquela coisa que a pessoa idealiza. Tem o porta-moeda, que é uns R$25, até uma bolsa de R$300, R$320. Tem uma cortina, né, que aí depende da peça. Por exemplo, tem roupas que nós temos de R$70 a R$300, R$400. Depende do trabalho daquela peça, né? Temos a cortina, que é um trabalho maior, que é essas de rosas. E essa rosa ela é mais difícil de se fazer. Então ela em média R$670, R$720. Depende da metragem dela. Além de nós tirarmos o produto do lixo, né, a linha também, inclusive hoje, ela é feita com as garrafas PET. Então, nosso trabalho é todo de sustentabilidade, né? Então, fica assim, é um trabalho completo. Tem vez que nós temos pedido 2.000 peças. Já tem mês que vem 700, 800 peças. Mas, em média, quando a gente não tem pedido, a gente já faz, porque nós temos as exposições. Nós temos, por exemplo, nós expomos na Casa Cor, em todas essas exposições, inclusive, né, fora, né, de Brasília. Tudo que você constrói é uma arte. Então, você pegar aquilo do lixo, trabalhar com aquele produto que você sabe que não é maleável, e você construir uma peça é uma arte. E eu acho que a gente sempre diz, é o lixo que transforma em luxo, né? E um luxo que você ainda, além de tudo, você ainda está contribuindo com a humanidade. E o Jornada de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.